Mas nós temos aqui hoje no estúdio, né, convidados especiais e nós vamos falar um pouco também sobre saúde, saúde cardiovascular, né, saúde para quem faz exercício físico. Hoje nós temos aqui a presença da Mariana Alves, ela que é da ONG Correndo com o Coração. A Mariana que teve uma experiência muito traumática, né, com uma pessoa muito querida sua, na última maratona de Porto Alegre. Nós vamos falar desse assunto daqui a pouco. Nós temos também aqui o João Pedro Farias, também da ONG, que é o vice-presidente, então presidente e vice-presidente. E nós temos aqui também um médico cardiologista que vai poder falar mais aprofundadamente, né, a parte técnica sobre exercício físico e saúde, até onde o exercício físico é saudável, é importante e é muito importante, é muito saudável, mas também as precauções que a gente precisa ter para não virar o fio, né, para não virar também assim uma tragédia que pode ser, né, uma pessoa aparentemente saudável. Nesse momento vamos à previsão do tempo para as principais regiões aqui do Rio Grande do Sul, a começar por Porto Alegre, né? Porto Alegre, onde o tempo nesse momento é nublado, né? Já começou a esfriar, a sensação térmica é maior do que propriamente o frio. Nós estamos em 15 graus, mas Porto Alegre hoje o tempo foi parcialmente nublado, a mínima deve chegar a 12, então vai esfriar mais ainda, porque nós estamos agora em 15. Amanhã Porto Alegre já abre um solzinho na sexta-feira, mínima de 14, máxima de 23. No sábado alguma coisa de chuva, mas não é muito, né? Pouca chuva, mínima de 14, máxima de 21. Domingo sim, nós devemos ter alguma chuva em Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 17. E aí na segunda-feira diminui a chuva, mas ainda nublado. Nós devemos ter agora para esse final de mês de julho a volta das chuvas, não em grande volume, mas em alguns locais concentrado volumes de chuva, isso pode acontecer. Mas não nada que possa preocupar em termos de enchente de rios e tudo mais. Vamos lá para a fronteira, para a região da Campanha, em Bagé. Olha, Bagé hoje até que não está tão frio, hein? Bagé que vai chegar a mínima de 11, sempre bem mais fria que Porto Alegre, mas a região da Campanha é mínima de 11, máxima de 16. Amanhã sol, pouco de nuvens, mais sol, mínima de 14, máxima de 21. Sábado e domingo a previsão é de chuva, e aí já esfria no sábado, mínima de 8, máxima de 16, e no domingo também, mínima de 10, máxima de 13. Segunda-feira pouca chuva, na terça já abre o tempo lá na região da Campanha, em Bagé. De Bagé vamos para São Borja, vamos lá na fronteira oeste. São Borja já deu uma limpada considerável no tempo hoje, mínima de 15, não esfria na fronteira oeste. Amanhã, mínima de 16, máxima de 23, realmente não esfria. E quando não esfria no inverno, o que acontece? Sábado, chuva. Mínima de 16, máxima de 22, e o inverno está passando por cima de São Borja. Domingo chuva, mínima de 13, máxima de 17, segunda nublado, sexta-feira abre sol. De São Borja vamos para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Bento Gonçalves, mínima de 11, máxima de 15 foi hoje. Mas amanhã tempo bom em Bento Gonçalves, 14 e 20, sábado 13 e 21, também sol entre nuvens, domingo chuva, domingo e segunda-feira chuva, tempo encoberto na segunda-feira praticamente em todo o estado. O sol volta a aparecer lá na terça-feira. E de Bento Gonçalves nós vamos aqui para o litoral, Capão da Canoa, que o nosso litoral é a região que menos esfria, né? Capão da Canoa hoje mínima de 13, mas amanhã mínima de 14, já vai subindo no sábado, mínima de 15, domingo chove, mínima de 15, mantém na segunda mínima de 13 graus, e aí na terça-feira volta a chover, volta a fazer sol
no litoral e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, como eu dizia para vocês, a temperatura nesse final de julho e começo de agosto deve se manter amena para os padrões do inverno. Porém, nós teremos volumes maiores de chuva em comparação com o que foi esse mês de julho, que praticamente não choveu, né? Foi um mês, pode-se dizer, seco, né? Mas voltando aqui para o nosso opinião e debate, nós vamos aqui conversar, né, em primeiro lugar, com a presidente da ONG, né, que quero dar as boas-vindas para ela aqui, Correndo com o Coração, essa ONG que faz um trabalho de esclarecimento muito grande e eu queria já aproveitar aqui a presença da Mariana Alves, que é a presidente, dar as boas-vindas, Mariana, agradecer pela presença e gostaria que tu contasse um pouquinho da história que te traz até aqui, que, enfim, fez com que vocês fundassem também, né, essa ONG, para que a gente possa levar um serviço de esclarecimento, né, utilidade pública a partir de um momento muito traumático que tu vivesse na tua vida. Seja bem-vinda e eu gostaria que tu contasse um pouquinho dessa história para nós. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria agradecer pela oportunidade de divulgar a nossa ONG e levar mais informações para as pessoas, que é o objetivo da ONG. A ONG ela surgiu com o falecimento do João Gabriel, que era meu namorado, na meia maratona internacional de Porto Alegre. A meia maratona, quantos quilômetros são? Meia maratona é 21. 21 quilômetros. Uhum. É meia, mas é bastante, né? É, bastante. E foi uma morte muito inesperada, porque o João Gabriel sempre foi atleta, saudável, nunca tinha apresentado nenhum sintoma. Bem novo, nós estamos vendo a fotografia dele ali. Que idade tinha o João Gabriel? Ele estava fazendo 20 anos no dia da 20 anos, no dia da meia maratona. E ele teve um mal súbito? Como é que foi? Ele corria todo sábado na orla, fazia treinos toda semana e nunca tinha apresentado nenhuma arritmia, nem uma falta de ar. Já tinha feito remo, atletismo, então para ele aquela corrida era mais uma coisa, era a vitória dos 21, mas era normal para ele correr. E no quilômetro 20, chegando já nos 21 quilômetros, ele teve um mal súbito e faleceu ali. E isso teve uma explicação, depois nós vamos conversar aqui com um médico também, cardiologista, mas isso naquele momento foi um choque quando... Totalmente, né? Foi muito inesperado e na autópsia saiu que ele tinha miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença cardíaca, que depois o doutor explica melhor. Mas o que a gente criou essa ONG é para levar informação para as pessoas, porque talvez se a gente tivesse a informação sobre essa doença, o João Gabriel poderia estar aqui. Porque é uma doença que ele tinha feito exames em 2019 e não tinha aparecido nada. Mas essa doença é uma doença que ela pode ser desenvolvida, mesmo sendo genética. Então a gente quer levar para as pessoas a importância de fazer os exames e, além de fazer os exames, do acompanhamento médico. O nosso propósito principal assim é salvar vidas. Bom, depois desse trauma, obviamente, todo mundo chocado, mas vocês resolveram, né, dar a volta por cima e fazer disso uma bandeira para que a gente possa realmente salvar vidas e prevenir que aconteça. Qual é o principal trabalho da ONG? Hoje vocês estão aqui trabalhando, divulgando, mas que mais vocês fazem? Que tipo de... Quando a gente bateu assim, tecla de que a gente ia fazer a ONG, é uma transformação da dor em propósito, da dor em cuidado, da dor em amor e salvar pessoas em vida. Que essa informação chegue nas pessoas em vida. Então, a gente está divulgando em eventos, a gente foi na Panvel Run para levar para as pessoas que correm, principalmente jovens e atletas a gente colocou, mas para todo mundo, né, poder levar essa informação.
E a gente pretende fazer uma corrida em nome do João Gabriel. Daqui a pouco a gente pretende fazer triagens com médicos para as pessoas que não têm condições de fazer um exame. Isso é interessante. Porque não tem esse exame pelo SUS. Então, para as pessoas que não têm a condição de fazer o exame também conseguirem cuidar da saúde. E a gente fala que é muito cuidar daquilo que não se vê, né? Porque quem olhava o João Gabriel, assim como passava nas fotos, ele era uma pessoa saudável, aparentemente bem, sem nenhum sintoma. E quem diria que o coraçãozinho dele seria frágil, né? E aqui também junto conosco o vice-presidente João Pedro Farias. João Pedro, tu também acompanha esse trabalho. Qual é o teu papel na ONG aí, João Pedro? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Pela fala. Eu sou o vice-presidente da ONG, então quem organiza as ideias junto com a Mari. Desde a primeira, quando ela nos deu, surgiu essa ideia, a gente foi organizando, foi botando no papel, porque é algo novo, né? A gente começou a ONG dia 7 desse mês, fez 16 dias mais ou menos hoje, então tomou uma proporção muito grande, né? Então a gente está ali na parte de organização com a Mari, colocando todas as ideias no papel, vendo quais são as nossas ideias futuras e trazendo cada vez mais informação ali para o nosso público e para as pessoas. Que bom, um belo serviço e tem que levar adiante. Mas eu vou conversar um pouquinho, se me dá licença, Mari, com o Dr. Rodrigo Bonadese, cardiologista. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos aproveitar um pouquinho os seus conhecimentos aí para levar para quem está em casa orientações assim que são importantes. Dr. Rodrigo, o senhor é cardiologista, especialista em alguma área digamos assim, atlética, de atletismo, ou é uma cardiologia geral? Como é que é, doutor? Eu trabalho bastante com atleta. Primeiramente, obrigado pelo convite do programa, da Mariana, do pessoal da ONG, de estar aqui presente. Então, eu trabalho bastante com atleta, bastante com cardiologia esportiva. Cardiologia esportiva não é bem uma sub-área reconhecida da cardiologia, Sim. Mas é uma área que está ganhando bastante espaço e o futuro tende a virar uma área de atuação também. Sim, porque principalmente nessa questão de corridas, né, era uma coisa que sempre se fez, mas não nesse volume que tem agora, né? Agora é uma febre, a gente vê o pessoal, assim, milhares de pessoas. Eu me lembro que eu participei da meia maratona de Porto Alegre. Vamos lá, eu acho que isso há uns 18, 17 anos atrás, eu acho que já deve ter, isso, quase 20 anos deve ter essa maratona de Porto Alegre, né? Foi a 40ª edição agora. 40ª, não, então tá. Então eu me lembro que eu participei. Eu tinha um certo acompanhamento, eu tenho um médico cardiologista que me acompanha há muitos anos, que é o Dr. Lucchesi, Fernando Lucchesi, né? E eu tomei um certo cuidado, faço até hoje check-ups e tal, diários, vou lá no Lucchesi, faço aquele check-up que tem a esteira com esforço, eletro com esforço, é isso? Eletro com esforço, ecocardiograma. Isso aí, tudo com o Lucchesi. Lucchesi, posso ir? Não, pode ir e tal. E eu me lembro, né, que naquela meia maratona, que era 21 quilômetros, eu estava sempre treinando ali 12, 15 quilômetros, mas vai chegar na meia, qualquer coisa, eu não estou aqui para ganhar medalha, né? Mas é para competir. Eu vou fazer até os 21. Eu me lembro que quando eu cheguei nos 18 quilômetros, assim, eu tinha a impressão assim, que a minha cabeça explodia, que o coração ia sair pela boca. E aí eu queria já parar, quando eu quase comecei a andar, passava por uma janela, alguém dizia assim, vamos lá, não desiste. Aí a gente dava mais um gás ali. E realmente é uma questão que não é para quem não está acostumado, né? E no caso aqui do João Gabriel, ele estava acostumado, era um atleta, não tinha sintomas. E o que deve acontecer com muitos jovens aí que não tem sintomas, nem sabe que tem algum tipo de patologia cardíaca, como é que faz o médico, né? Como é que ele detecta isso? Tem exames específicos? Vamos dizer, quem quer começar hoje
uma rotina de corridas, né? Vou fazer ali, começar correndo 3, 4, 5 quilômetros. Quais são os passos que tem que dar, doutor? Bom, primeiro eu acho que essa onda de aumento de corrida, aumento de atividade física, ela é muito positiva. Sim. Porque a sociedade, ela atualmente é uma sociedade doente, uma sociedade sedentária, com aumento de sedentarismo, aumento de obesidade, doenças metabólicas. A doença cardiovascular que mais mata é a doença coronariana, que tem a gênese muito a doença metabólica, sedentarismo. Então, o aumento das corridas ele é muito bom. A gente tem que olhar isso com bons olhos. O que a gente tem que entender? Que o exercício físico, apesar de ele ser um remédio, ser uma coisa que é muito positiva para a gente, o exercício físico ele pode servir como um gatilho em pacientes que já têm alguma cardiopatia estabelecida. Então, no caso de João Gabriel, que tinha um quadro de miocardiopatia hipertrófica completamente assintomático. O que é miocardiopatia hipertrófica? Na prática, o que acontece no coração? A miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética, então, geralmente, a gente vai ter uma investigação maior, geralmente tem alguém na família que... Mas o que ela faz? Ela aumenta o coração? Isso. Então, assim, a gente tem um aumento da massa cardíaca, da espessura da parede do coração. Da espessura da parede. A miocardiopatia hipertrófica mais comum é a miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica, que o coração ele aumenta de maneira desproporcional. Então, como se tivesse um gene que faz com que a gente tenha um aumento do tamanho do coração, só que ele tem um aumento que é desordenado. Então, junto com o aumento das fibras musculares, a gente tem aumento de fibrose e geralmente essa fibrose que é o que acaba propiciando arritmias. E daí eu vou lá, faço um esforço muito grande, liberação de adrenalina, e daí eu posso ter uma arritmia, e uma arritmia, geralmente uma taquicardia ventricular, que degenera para uma fibrilação ventricular, que é uma parada cardíaca. E muitas vezes, infelizmente, essa é a primeira apresentação da doença. Então, assim, já vou aproveitar aqui, hoje nós vamos fazer uma consulta ao vivo aqui, tá, doutor? Então, os cuidados que tem que ter quem vai fazer esse esporte de corridas e tal. Mas está muito na moda e também é igualmente importante o exercício de musculação. E o que a gente ouve falar, assim, quando o cara está muito bombado na musculação, né, o cara diz, pô, isso aí está tomando bomba, está aumentando a testosterona. Enfim, estou falando de testosterona, mas não é só isso, tem outro tipo até anabolizantes, enfim, mas a testosterona muitas vezes o pessoal usa para dar aquela energia. Então, quando o cara está muito bombado, eu fico imaginando assim, o cara está com os braços grandes, o cara está com os ombros grandes, o cara está com o peito grande, e não é nada assim proporcional, aqui está todo mundo proporcional. Mas quando o cara está muito forte, eu fico imaginando, lá deve tá grande também o coração do cara, né? Com certeza. Que não cresce só os braços e peito e tal, cresce por dentro também os órgãos, e o coração é um deles, né? Então, quer dizer, quem faz esse tipo de uso de anabolizante ou exagera na dosagem hormonal, sem acompanhamento, que é importante, também corre o risco de problemas no coração, né, doutor? Sim. Então, assim, vamos começar por partes para a gente tentar não ficar muito confuso. Isso aí. Vamos pegar, então, pessoas saudáveis, começando exercícios aeróbicos. Eu quero começar a correr, quero pedalar, quero fazer alguma coisa nesse sentido. Coisa boa, ok. O que é o ideal? Que eu faça uma consulta médica. Nessa consulta a gente vai investigar, através de uma anamnese, se a pessoa tem algum sintoma, os principais sintomas associados a algum tipo de doença cardíaca. Vai ser uma dor no peito, um aperto no peito, alguma sensação estranha, que geralmente é desencadeada por um esforço maior. Palpitação, se eu sinto que o coração sai do ritmo, que isso pode acontecer durante o esforço ou pode acontecer logo depois do esforço. Se eu começo a ter falta de ar para exercícios que eu estava acostumado a fazer, então uma piora de capacidade funcional. Se eu fico tonto durante um exercício de maior intensidade, que também pode ser um sinal de arritmia. Então, esses sintomas são sintomas de alerta, que muitas vezes eles podem ser negligenciados.
Durante a consulta, a gente vai fazer um exame físico, a gente vai em busca de assimetria de pulsos, se eu tenho algum sopro, eu vou... O que é o sopro, doutor? O sopro é um murmúrio quando eu faço a ausculta cardíaca, Tá. que pode ser resultante de algum problema de alguma válvula, que o coração quando ele contrai, a gente escuta os estalidos das válvulas, que é as válvulas abrindo e fechando. Tá. Quando eu tenho uma válvula que não abre direito ou que não fecha direito, eu tenho um sopro. Ah, entendi. Se eu tenho uma miocardiopatia hipertrófica que obstrui a via de saída do ventrículo esquerdo quando o ventrículo esquerdo contrai, eu escuto um sopro. Sempre que eu escutar um sopro, provavelmente eu estou frente a alguma patologia. Não é um clique, é um sopro. É alguma alteração. E a ausculta que é um turbilhonamento do fluxo isso sanguíneo. É para quem tem ouvido treinado mesmo. Exatamente. Tem que ser médico mesmo. Então, no exame físico. E geralmente na consulta a gente faz um eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele vai mostrar se eu tenho alguma arritmia, se eu tenho algum crescimento do meu ventrículo esquerdo, se eu tenho alguma alteração de repolarização. E o eletrocardiograma, muitas vezes, ele consegue diagnosticar grande parte das miocardiopatias. Então, vamos pegar o caso do João como exemplo, que tinha um eletrocardiograma normal em 2019 e morreu em 2025. Ele tinha um eco também. E tinha um eco normal. Então, assim, em 2019 ele não tinha uma expressão da doença, mesmo que ele já tivesse no código genético dele escrito que ele poderia desenvolver essa doença. Sim. Ele teve o azar de ter um desenvolvimento precoce, tem gente que desenvolve a doença com 70 anos e provavelmente é uma alteração mais branda e não vai morrer de miocardiopatia hipertrófica. Porque tem isso também, desculpa, só porque eu vou interrompendo, mas para gente... dizem que quando acontece algum tipo de problema, infarto, enfim, no coração, para o mais jovem é mais severo do que para a pessoa de mais idade. Isso é mito ou é verdade? Isso quando a gente fala em infarto, quando a gente fala em doença coronariana, é verdade porque geralmente o idoso, a gente vai ter uma placa que vai ir obstruindo, e o nosso corpo ele é muito inteligente. À medida que a gente vai tendo obstrução, o corpo geralmente ele cria vasos colaterais, ele cria novos vasos para aquela área que não está sendo bem irrigada. Certo. E se a minha artéria fecha, geralmente já tem circulação colateral, tem uma proteção daquela área. Entendi. Então eu tenho uma menor chance de morte. O jovem, como geralmente tem um infarto numa artéria que não tem uma obstrução tão grande, não deu tempo de formar vasos colaterais. Ah, é isso então. Isso é falando em doença, se eu fosse pensar na parte de circulação, se eu fosse pensar no sim. encanamento do coração. No encanamento, certo. A gente está vendo aqui alguma alteração elétrica decorrente de uma alteração primária do músculo, pensando na miocardiopatia hipertrófica. Então, se eu pegasse, provavelmente, se o João tivesse repetido o eco ou repetido o eletro, pelas informações que a gente tem da autópsia, que tinha um septo bem aumentado. A parede do ventrículo esquerdo era maior, era do esquerdo dele. Então o septo do ventrículo esquerdo, geralmente, que é o que acaba aumentando, devia ser aumentado. Isso provavelmente está uma alteração eletrocardiográfica, levantaria um alerta, que a gente ia dizer, opa, sim. Reduz teu treino, reduz intensidade, reduz volume. Sim. Muitas vezes a gente não precisa tirar o paciente, deixar o paciente sedentário, mas pelo menos reduz a intensidade até a gente entender o que está acontecendo, ou para de treinar até entender o que está acontecendo. Como é que o cara vai imaginar que com 19, 20 anos vai acontecer uma coisa dessa? Realmente eu mesmo deixei para consultar cardiologista quando eu já tinha 25 anos. De lá para cá eu comecei a cada 2 anos e agora todo ano. Mas a verdade é essa, dificilmente um jovem, e aí eu acho o trabalho esclarecedor, importante da ONG de vocês, que não é para pessoas de idade que naturalmente já procuram o cardiologista, né? Para pessoas jovens, né? Para as pessoas que nem sabem que tem. Bom, mas voltando lá, doutor, o senhor dizia então... Então a gente faz um eletrocardiograma na consulta, que a gente consegue fazer um exame de triagem. Com isso, se eu tiver um eletro normal, exame físico normal, um paciente assintomático, a chance de ter algum evento trágico, ter algum evento adverso é muito pequeno. Sim. A gente, na maioria das vezes, lança a mão de um teste de esforço, para daí ter mais certeza que eu não vou ter arritmia durante o esforço, que pode ser um teste ergométrico ou uma ergospirometria, que é aquele que a gente coloca a máscara, mede VO2. E geralmente a gente acaba solicitando ou pode incluir um ecocardiograma. Isso vale tanto para quem tem mais idade, mas também vale para os jovens. As diretrizes, elas são feitas pensando em custo-efetividade. Sim. Então, se a gente pegar em diretriz, um eletrocardiograma bastaria. Se eu for pegar a diretriz e eu for pegar
se eu vou trabalhar com atletas profissionais, a gente acaba lançando mão desses outros exames. Então a gente tem que pensar assim, as pessoas estão ali, cada vez mais a gente tem pessoas correndo meia maratona, maratona, e a maioria das pessoas que entram na corrida, corre 1, 2 provas de 5 km e já se acha apto a correr meia maratona. Sim, pior que é. Então a meia maratona para a maioria das pessoas dura 2 horas ou mais. Então Não, são 2 horas de exercício. Mas eu lhe dei meu exemplo no início aqui, eu corri 15, 16 quilômetros, não, já vou para meia maratona. Só que quando chegou a 18, meu corpo não estava acostumado com aquilo ali. Então a gente tem que entender que esse é um esforço, que ele é um esforço grande. Grande. Então a gente entender se o nosso corpo está apto a ser submetido a esse esforço. Então a ONG ela tem esse intuito de alertar que por mais que a morte súbita ela seja mais comum em pacientes mais velhos, que seja mais comum devido a infarto, doença coronariana, as doenças, ou uma cardiopatia congênita, ou uma miocardiopatia hipertrófica, uma doença genética, ela pode afetar os jovens. Sim. E a miocardiopatia hipertrófica é a causa mais frequente de morte em pacientes, em praticantes de atividade física com menos de 35 anos. Sim, porque não é em decorrência de outro problema, colesterol e tal, que isso com o tempo vai acumulando. Então, agora eu queria ir para uma outra questão, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do pessoal bombado aí de academia, que eu quero entrar nesse assunto porque, né, tem muitos amigos e que questionam e tal. Mas assim, falando ainda de coração, doenças do coração. Hoje tem 2 vertentes, tá? Muito claras aí, principalmente na internet, né? Porque às vezes o cara nem é médico e ele está dando consulta na internet, né? Assim, médico bom mesmo, são poucos os que vão para a internet fazer esse trabalho mais de propagandear e tal. Bom, mas vamos lá. Tem uma corrente que diz o seguinte: colesterol alto não quer dizer problema no coração. Aliás, é bom ter o colesterol alto no sentido de imunidade reforçada. Aí os caras fazem toda uma outra apologia ao colesterol, que quando estou falando aqui conversa da internet, tá, doutor? Uhum. O senhor vai poder me corrigir aqui. Colesterol alto reforça para problemas de imunidade e, enfim, se muito baixo, qualquer coisa, o cara pega doenças e tal. Outra corrente, que aí eu diria que é a corrente mais, digamos, mais acadêmica, tá? Quando o paciente chega lá com colesterol alto, né, a primeira coisa que o cardiologista faz é dar uma rivostatina dessas, algum remédio que ajuda a baixar o colesterol, a diminuir a porcentagem de colesterol, porque colesterol alto pode, leigamente aqui falando, entupir as artérias aí, né? Acho que é artéria, porque veia no colesterol não pega em veia, né? É artéria, eu acho, né? Em artéria. Bom, então aí começa a se ouvir de um lado o pessoal dizer que não pode, que não quer dizer colesterol alto, não quer dizer infarto, e do outro lado chega no médico que saiu da academia ou que está muitos anos trabalhando cardiologia e diz que não, vamos baixar esse colesterol aí porque a longevidade dos Estados Unidos aumentou a partir da rivostatina. Então, é mito ou é verdade? Porque quando fala em colesterol alto, o cara diz assim, não, se tu tiver colesterol alto, mas não tiver o nível de, vou falar novamente, leigamente aqui, de açúcares no sangue, né, triglicerídeos e tudo mais, se não tiver alto e o teu colesterol tiver alto, não tem problema, porque não vai depositar esse colesterol nas tuas artérias. O que é mito e o que é verdade para um médico especializado nesse assunto, que o senhor pode nos dizer aqui, doutor? Bom, a relação entre dislipidemia e doença coronariana ela é muito clara. Então, os estudos... Dislipidemia é colesterol alto. Colesterol alto. Então, se eu tenho colesterol alto, principalmente a polipoproteína B, partículas de colesterol LDL, que são as partículas que têm a possibilidade de se depositar nas artérias e formar a placa de ateroma, que é o que vai causar o infarto, geralmente a gente necessita ter um colesterol alto. Então a gente tem uma relação causal entre colesterol alto e doença coronariana. Isso já está provado em vários estudos. Isso é acadêmico. E todos os estudos que eu peguei, que a gente olha, estudo
Estudo de randomização mendeliana. Eu pego população, acompanho ao longo do tempo, vejo que as pessoas que têm colesterol alto, elas infartam mais, têm mais AVC. As pessoas que têm naturalmente colesterol mais baixo, têm menos. Então, a gente começa a criar relação causal com estudos observacionais. Certo. Eu começo a pegar as pessoas que já tiveram infarto e baixo colesterol dessas pessoas e vejo que elas têm menos recorrência de eventos cardiovasculares, eu tenho mais um dado para dizer que baixar o colesterol é protetor. Sim. Então, assim, hoje em dia a gente não tem dúvida nenhuma de que é benéfico baixar o colesterol. A princípio, quanto menor o colesterol for, melhor. Isso não quer dizer que a gente vai baixar o colesterol de todo mundo a níveis muito baixos, Sim. mas as metas terapêuticas das sociedades como um todo, europeia, americana, canadense e brasileira, são cada vez mais agressivas em deixar o LDL cada vez mais baixo para evitar infarto, AVC e morte cardiovascular. Mesmo com o custo, considerando, obviamente, o custo-benefício das rivostatinas, não sei que é, derivados de estatinas. As estatinas, é o grupo. Tá, É o a grupo. estatina é o principal grupo de tratamento de colesterol. Tá. A gente vai ter ezetimibe, a gente vai ter inibidores PCSK9. O nosso arsenal terapêutico está aumentando. Sim, elas têm efeitos colaterais aí que o pessoal reclama um pouco dos efeitos, mas os efeitos colaterais não são nem perto o custo-benefício. Então assim, o nosso arsenal terapêutico para baixar colesterol ele está aumentando. Estatina ela pode dar mialgia, a gente tem por estudo em torno de 10 a 15% das pessoas que vão ter efeitos de dor muscular, que muitas vezes é uma dor muscular que não é tolerada. Hoje em dia a gente pode usar ezetimibe, a gente pode usar algum inibidor PCSK9, que tem uso de longa duração, uso de duração mais curta. Tem uma droga nova chegando no Brasil mês que vem, que é o ácido bempedóico. Então, assim, que a gente precisa baixar o colesterol, eu não tenho dúvida nenhuma em te dizer que pode. A gente tem estudo dizendo que baixar o colesterol não atrapalha a produção hormonal, que é uma das correntes. O colesterol o cérebro depende de colesterol, mas o cérebro tem um mecanismo de autorregulação, de autoprodução de colesterol. Okay. Então, assim, a princípio, não tenho dúvida nenhuma, não tenho medo nenhum de falar Quer dizer, que não paga para ver, né, doutor? baixar é melhor. Obviamente que se o paciente ele tem diabetes, se ele tem triglicerídeo alto, se ele é sedentário, se ele é obeso, Bom, vai aumentar mais ainda o risco. Aí é maior. E a gente vai pegar alguns casos de pessoas que ficaram com colesterol alto a vida inteira, vão estar lá nos seus 80 anos e não vão ter nenhuma placa no corpo. Assim como vai ter gente que vai fumar a vida inteira e nunca vai ter problema com cigarro. Mas a gente não pode pegar a exceção para virar uma regra. Ok, pelo sim, pelo não, Trata. baixo colesterol que... Tudo é uma estratificação de risco. Sim. Qual é o risco desse paciente? Qual é a meta a ser atingida? Certo. Bom, vamos falar um pouquinho então do pessoal aí que gosta de dar uma turbinada no físico, seja aumentando os níveis de testosterona, seja usando anabolizantes. Eu acho que testosterona é até o mais comum. Há uma, digamos assim, um patamar de testosterona para o homem, por exemplo, tá? Vamos falar em homem, que é o principal hormônio masculino aí. Um patamar de testosterona que para homem, vamos lá, um homem saudável de uns 40 anos, 50 anos, é o que? 600, 700, mais ou menos? O que é? O nível, gira em torno de 500, 600. 500, 600. Se a gente for pegar valor de referência, fica entre 250 e 800. Então, basicamente entre isso. 250 e 800. Isso. Tá. Então vamos lá. O cara já não se contenta mais com 700, 800. Já tem o pessoal que faz aí o uso desse tipo de medicamento, principalmente para fins, né, de academia, de ficar bombado, o cara quer chegar em 1.200. Então, assim, e é isso que a gente vê mesmo, os caras lá em 1.200. Pelo que eu entendo, é tão ruim quanto não ter a testosterona, como ela está abaixo de 200, é o cara que está 1.200 de testosterona. Quais são os riscos do excesso do uso de testosterona, doutor, para o coração? Bom, a reposição de testosterona ela existe
pacientes que têm hipogonadismo primário, que têm testosterona muito baixa, têm baixa libido, têm pouca disposição, se beneficiam de reposição, doses que vão sair ali, que vão sair de 100 e poucos e vão normalizar os níveis, deixar em 600, 700. Com acompanhamento periódico. Isso. E daí a gente vai ter aquelas pessoas que têm níveis normais, que não têm sintomas de hipogonadismo e que mesmo assim, seja por fins estéticos, seja por melhorar a força, seja qualquer fim que seja, né? Começam a usar. Geralmente começa a usar a testosterona e muitas vezes acaba fazendo associação com alguns outros esteroides anabolizantes sintéticos que são disponíveis no mercado. Geralmente a gente vê que a gente faz picos muito altos. Então, geralmente não é uma coisa assim, ele fez uma reposição e está com 1.200. Geralmente quando os pacientes que eu consultam comigo e que fazem uso, geralmente a gente vê valores, geralmente os laboratórios colocam um limite ali 1.500, geralmente vem acima de 1.500. Nossa. E dependendo a curva, né, porque é uma injeção, né, geralmente faz uma curva e daí cai. Então, se pegar poucos dias depois da curva dá acima de 1.500, talvez na hora de fazer a nova injeção já está perto dos 1.000 e assim fica. Pô, mas acima de 1.000 não é mole. A maioria das pessoas que usa está acima de 1.000. A maioria que usa está acima de 1.000. Não vou falar a percentagem, mas certamente mais do que 90% dos que usam está acima de 1.000. Sim. Porque ninguém usa para chegar em 800. Para dar só uma regulagem. Não, só o que usa para efeito terapêutico mesmo, né? Exato. Que aí sim, só vai lá, o cara está muito baixo. Só que isso, então, assim, o uso de esteroide anabolizante, o uso de hormônio de testosterona, ele tem uma associação à indução de miocardiopatias, tem aumento de risco de problemas de coração. Então, assim, o coração é o músculo. Então, como tu falou, o coração ele vai aumentar de tamanho. Aumenta então, o braço, aumenta o coração. A gente pode desenvolver um quadro de miocardiopatia, simular uma miocardiopatia dilatada, o coração fica maior, o coração fica mais fraco. Tem um estudo que saiu agora, tem 2 estudos muito interessantes que são recentes. Um estudo que mostrou pessoas que fazem uso de esteroide anabolizante, eles têm um risco de 9 vezes mais do que quem não usa de desenvolver algum grau de miocardiopatia. Um risco de 3 vezes mais de infarto agudo do miocárdio. Porque o coração, assim como cresce o braço, o coração cresce, mas não cresce o número de, digamos assim, de células do coração, né? Da fibra do coração. Ela estica, mas ela não, por exemplo, ele não fica com mais células no coração, elas ficam maiores, é isso? A gente tem um aumento de massa, a gente tem um aumento do tamanho, a gente pode ter fibrose relacionada a isso, pelo aumento também desproporcional, aumento de risco de infarto. Então, se a gente dosa o perfil lipídico, geralmente a gente tem um aumento importante do colesterol total e colesterol LDL. O colesterol HDL, que tem um efeito protetor, ele vai lá no pé. A gente pega níveis de 15, cai lá embaixo. 15 e 20 de HDL, que é um fator bem heterogêneo. O colesterol bom, como chama. O colesterol bom cai no pé. É o LDL. O LDL é o que é ruim e o HDL seria o bom. O HDL é bom. O HDL é bom. Então a gente cria um ambiente propício para a formação de placas. Então a gente tem aterosclerose acelerada e a gente tem o que a gente chama de disfunção endotelial. O endotélio é o que reveste a luz dos vasos. Se o endotélio está disfuncionado, eu tenho uma maior adesividade das plaquetas, então eu formo mais trombos. Então eu tenho aumento de risco de infarto por formar trombo, por formar coágulo nas minhas artérias. Eu tenho mais placas. AVC também, porque o trombo na cabeça. Risco de AVC, risco de trombose, embolia pulmonar. Então, assim, é muito risco. E não existe segurança com acompanhamento médico, porque a gente não consegue prevenir esses riscos. Sim. O que a gente consegue fazer? A gente consegue tentar detectar principalmente as miocardiopatias induzidas por esteroide de formas mais precoces, com o ecocardiograma que tem, às vezes, tem algumas ecocardiogramas que a gente faz alguns avaliações mais avançadas, como o strain, que é a deformação das fibras, avaliação de trabalho miocárdico, que a gente consegue pegar aquela alteração que é subclínica, que vai dizer assim, ó, o senhor está usando esteroide anabolizante, o seu coração já tem uma alteração subclínica, se não parar, vai evoluir para insuficiência cardíaca. O que aconteceu, até uma declaração dele há pouco tempo atrás, ele está meio parecido com a Xuxa agora, o cantor aquele, o Eduardo.
Não, acho que é Eduardo, né? Acho que é. É um que cantava junto com sertanejos aí, com... Eu acho que é. O cara, ele simplesmente ele definhou, ele parou de usar e definhou, ele tinha um porte físico que passou a vida inteira usando esteroide. O cara agora deve ter tido um problema muito grave, que ele teve que parar de usar, voltou ao tamanho normal e o cara tá assim, irreconhecível. E acho que fez uns procedimentos ainda para, né, colaborar e o cara tá a cara da Xuxa, ele tá igual a Xuxa. Doutor, é mito ou verdade que esse uso de anabolizantes, o uso prolongado de testosterona sem ser para efeito terapêutico, como dizem lá na fronteira, ele engrossa o sangue? Tem isso não? Sim. Engrossa o sangue? Então forceja mais. O engrossar o sangue é que ele acaba estimulando a medula, a gente tem um aumento na produção de hemácias. Sim. Então quando a gente vai dosar, vai fazer um hemograma, que eu teria ali um número de hemácias em torno de 45, no hematócrito 45%, a gente pega hematócritos com 50%, 55%, então o sangue ele fica mais grosso, digamos. A densidade pelo número de células que tem circulando nele. Então, tá popularmente, a sabedoria popular. E um outro detalhe, quando começa a fazer o uso, também que falo, quando começa a fazer uso de testosterona, né, injetável aí, sem que tenha nenhum problema, né, que tenha que ser para uso terapêutico, também o corpo para de produzir testosterona. A partir dali, mesmo que a pessoa pare de usar agora, depois ela não volta mais a produzir testosterona, ela vai sempre precisar de um acompanhamento. Isso existe também? O nosso corpo ele é muito inteligente, isso acontece com qualquer hormônio. Se o senhor começar a tomar o hormônio da tireoide... A tireoide vai parar. O teu cérebro vai receber uma mensagem dizendo, tem um monte de hormônio de tireoide, então a tua hipófise não vai produzir o TSH que estimula a tireoide a produzir hormônio. O mesmo acontece com as nossas gônadas. Se eu estou dando muita testosterona, eu não tenho por que produzir testosterona. Sim. Então, depois se eu uso muito tempo, eu vou evoluir com atrofia testicular, eu vou bloquear completamente o eixo hipotálamo hipofisário, então eu não tenho mensagem do cérebro para produzir hormônio, tanto que a maioria das pessoas que faz com algum acompanhamento, eles fazem ciclos. E no final de cada ciclo eles fazem uma terapia pós-ciclo que é para tentar aumentar a produção endógena de testosterona. Sim. Só que se eu faço um ciclo, às vezes, muito longo, às vezes eu não consigo mais aumentar. Mas isso é para quem tem consciência e faz com acompanhamento médico, enfim, nas dosagens adequadas, porque geralmente quem usa não quer nem passar por perto de médico e usa sem parar, né? O cara já começa a sentir que o efeito diminuiu, que ele já está um pouco mais sonolento, ele já volta, né? Doutor, alguma coisa que nós não temos falado, que o senhor gostaria de algum recado final aqui, porque acho que muito esclarecedora, né, a nossa entrevista. O senhor aqui nos deu uma aula aqui, essa história de anabolizante, de testosterona, sem acompanhamento médico. Olha, gente, não dá, né, não dá, isso tudo, Deus já fez um corpo perfeito e se tiver algum defeito, procura o médico. Agora os caras muitas vezes procuram sarna para se coçar, né, para estragar aquilo que está pronto. Eu digo assim, o corpo o cara tem uma Ferrari, né, tu nasce uma Ferrari, aí os caras vão lá, querem rebaixar a Ferrari, querem botar o turbo na Ferrari, vai deixar de ser Ferrari, o cara vai, né, começar a estragar. E muitas vezes acontece isso, né, voluntariamente, tanta gente querendo saúde e tantos outros estragando a saúde que tem. Então, doutor, quero lhe agradecer a sua presença. Se o senhor tiver alguma mensagem final, por favor, fique à vontade. Bom, então aproveitar esse final de espaço para... A gente falou muito sobre doenças, sobre risco, então sempre gosto de deixar claro que a morte súbita associada ao esporte ela é um evento raro, sempre quando acontece é um evento trágico, então acompanhamento médico, avaliação médica, pré-participação esportiva ela é importante. Claro. Mas fazer atividade física, manter-se ativo, talvez seja a coisa mais importante, talvez
um dos principais recados que eu queira passar, que se manter ativo talvez seja uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Se eu diagnosticar algum problema de saúde, eu tenho que tentar entender qual nível de atividade física eu posso fazer. Certo. Mas ficar sedentário geralmente é a pior escolha. Sim. Então, eu sou muito pró-atividade física. Sim. A atividade física realizada após a avaliação médica com segurança, ela vai aumentar a minha longevidade, vai melhorar a minha qualidade de vida, vai tratar dos meus fatores de risco, de todas as principais demências que vão trazer uma velhice com mais dificuldade. Sim. Ou uma sequela de AVC, ou infarto. Porque então, a conta chega, né? Uma hora a conta chega. E isso que o senhor falou aqui é fundamental. Ir dosando de acordo com a sua capacidade física. Eu quando era guri, menino, eu jogava basquete. Então, dos meus 12 aos 17, eu joguei basquete. Joguei muito basquete. Disputava campeonato estadual de basquete. Bom, depois já não deu mais basquete, porque realmente tinha que treinar muito, tinha que correr muito, tinha que pular muito. Eu passei a fazer artes marciais, fiz karatê. Fui no karatê até os 20, 27, 28 anos com karatê, que também exigia bastante, mas já era menos do que o basquete. Saí do karatê, comecei a fazer esporte, corrida, não maratona, mas fazia regularmente, 3 vezes por semana, correndo 8 quilômetros, 7 quilômetros. Agora, depois de 50, doutor, eu já não corro mais nem 5, nem 6 quilômetros. Eu alterno, dou uma corridinha de 2, 3 minutos, dou uma caminhada de mais 2, 3, e ali eu levo aquilo ali durante uns 40 minutos e estou indo para a musculação. Aí faço um pouco de musculação para manter as pernas em dia, poder levantar, poder sentar. E agora, doutor, já estou pensando em fazer um tênis, porque eu já vejo os caras velhinhos jogando tênis, entende? Jogo um pouquinho de golfe, mas eu vou jogar um pouquinho de tênis, porque o golfe também é bem mais devagar. Então, assim, eu estou tentando adaptar para aquilo que o meu corpo exige, mas também não exige demais do corpo, né? Eu acho que essa sabedoria, e cada vez mais as pessoas vivendo mais, aumentando a longevidade, né, o esporte é que faz com que a gente também tenha uma velhice digna, né? Uma velhice com capacidade de locomoção, uma velhice com menos problema de senilidade, né? Então, sem dúvida, o esporte é fundamental, mas adaptar, achar até onde é o limite do corpo. Você cansou demais, ficou exausto demais, olha, vai para um de intensidade menor, porque o importante é não parar, né, doutor? O importante é ter consistência, regularidade, fazer exercício maioria dos dias da semana, como o senhor falou, quase para todo mundo, mas principalmente aqueles acima de 40, 50 anos, incluir algum treino resistido, algum treino de força, uma musculação para manutenção da massa muscular, que é uma das coisas que mais vai nos amaldiçoar depois dos 70, 80 anos, que é a perda de massa muscular. Sim, então, se a gente conseguir fazer uma poupança de massa muscular agora, a gente vai ter menos problema no futuro. As perninhas vão ficando fininhas, se o cara não faz, e daqui a pouco já nem levanta direito a cadeira. Se a gente não estimular o músculo, a gente perde ele. Sim. Então, é super importante que a gente mantenha, faça alguma coisa que nos dê prazer e de acordo com a nossa capacidade física. Preferencialmente com a orientação de algum profissional de educação física. Não precisa parar, mas também não força demais, né? Doutor, muito obrigado, parabéns aí pela entrevista, certamente foi de grande utilidade pública. Bom, senhores, estamos chegando em mais final de um programa Opinião e Debate, hoje aqui dedicado à saúde do coração, que ainda é uma das maiores causas de morte, eu acho, ainda no Brasil. A maior, né? Do mundo. Mais do que câncer, mas ainda é o coração, ainda né? Ganha do câncer. Eu agradeço aqui e quero parabenizar o trabalho da Mariana Alves, parabéns, siga em frente. Obrigada. É de grande valia o seu trabalho, do João Pedro Farias também, presidente e vice-presidente do Instituto da ONG Correndo com o Coração, e quero agradecer também a audiência de vocês em casa,
convidando para a próxima semana, a partir de terça-feira da semana que vem, acompanhar o nosso programa a partir das 19 horas aqui na RS Play TV. Fique agora com o Jornal da Gazeta. O Jornal da Gazeta que notícias do Brasil e do mundo diretamente com exclusividade aqui na RS Play TV. Uma boa noite e fiquem com Deus.